Gente, boa noite, Pai seja convosco. Me encontro muito feliz por estar aqui nessa noite. Desde já agradeço primeiramente ao nosso Deus, depois a pastora Josefa, minha companheira de guerra. Estamos sempre juntas pelas manhãs. E assim eu posso dizer para vocês que as minhas manhãs não são mais as mesmas depois que a pastora Josefa chegou na minha vida. Eu faço minhas palavras dela. É uma pessoa que nos conhecemos no ano passado, mas parece que nós já somos amigas de muitas décadas. Eu a amo muito e sei que, pelo comportamento que ela apresenta lá em nosso trabalho, vocês são excelentemente pastoreados. Amém? E eu me encontro muito feliz pelo convite de estar aqui nessa noite, partilhando com mulheres e homens de Deus a palavra do nosso Deus. E um encontro muito lindo. Desde já eu quero parabenizar a igreja, a equipe organizadora, em frente à pastora Josefa. Está tudo muito lindo, está tudo muito perfeito. E de uma coisa eu tenho certeza: antes que nós, mulheres, homens, crianças, chegássemos aqui, o Senhor já estava aqui à nossa espera. E o interessante é, aonde Jesus chega, por onde Jesus passa, o cenário é mudado, a nossa história de vida é mudada. Então eu quero dizer para você, mulher em especial, pelo culto sem homenagem a vocês, eu não sei a forma como você chegou aqui. Algumas podem ter chegado triste, outras preocupadas, devido às angúrias da nossa vida, mas algo do céu eu tenho para dizer para vocês nessa noite. Vocês não sairão daqui da mesma forma que vocês chegaram. Volto a repetir, não importa em que circunstância você veio, eu sei que daqui você vai sair com o seu coração alegre, com a sua alma repleta de alegria, com a sua autoestima lá em cima, simplesmente porque antes de você chegar aqui, Jesus já estava à sua espera. E por onde Jesus passa, o cenário é mudado. Se o teu cenário, mulher, é de tristeza, pode crer que a partir de hoje será um cenário de alegria. Se o seu cenário estava sendo de escassez, acredite que a partir de hoje ele se transforma em um cenário de bonança. Se estava tudo dando errado na sua vida, a partir de hoje vai começar a dar certo, porque o encontro com Jesus de Nazaré, nesta noite, foi marcado. Ele estar aqui, você veio, eu vim, iremos sair daqui repletos das bênçãos que Ele tem para nos dar. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração, a entender aquilo que o Senhor ele vai falar para as nossas vidas através da minha vida, porque a mensagem não é minha, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E quando essa palavra ela adentra aos nossos corações, ela vai com o poder de mudar, ela vai com o poder de transformar, ela vai com o poder de florir, mas é preciso que eu e você venhamos dar vazão a esta palavra. Então preste atenção àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu amei muito o tema dessa festividade, porque vai nos falar, acima de tudo, sobre o amor. E eu costumo dizer, pregar lá na congregação onde eu lidero, que sem o amor nada vai para frente, sem o amor nada acontece, sem o amor nada nós somos. E vai bem lindo nos dizer a Bíblia que o amor, ele é simbolizado na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, para você que trouxe Bíblia, abre tua Bíblia aí no livro de Colossenses 3. O versículo é o 14. Colossenses 3, 14. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a pastora Ana, lidero lá a Igreja Pentecostal Casa de Deus, em uma comunidade rural chamada Catuzinho. Sou amiga e companheira de luta da pastora Josefa e estou aqui para adorar o Senhor juntamente com vocês nessa noite. Livro de Colossenses, capítulo 14, capítulo 3, o versículo 14.
3:14. O tema da nossa mensagem nessa noite é Mulheres unidas em amor, propósito e comunhão. E nos diz assim a passagem bíblica: e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Deixa eu repetir o versículo nessa noite. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Aleluias. Desde a criação do mundo, Deus, Ele concedeu um papel especial às mulheres. Pastora Ana, que papel foi esse que Deus concedeu especial para as mulheres? Trabalhar em sua obra. Como no livro de Gênesis nós podemos ver, no início da criação, Deus ele vai criar o homem, mas Deus não vai se sentir bem por o homem estar só. E a Sagrada Escritura nos diz que ele vai criar uma adjuntora, uma auxiliadora para esse homem, ao qual Deus dará o nome de Eva. Então, o que é que a gente pode entender? Que em nenhum momento a mulher ela vai ser excluída do ministério dos céus. Em nenhum momento Deus ele vai nos excluir de fazer a missão dele aqui na terra. E a nossa missão como mulher já começou lá pela primeira mulher no livro de Gênesis, que foi chamada de Eva. E de lá para cá, Deus ele vai mostrar as Sagradas Escrituras, ele vai chamar diversas mulheres. E algo que impacta meu coração é, porque em um dado momento da história feminina no mundo, os homens vão oprimir as mulheres, os homens vão extingui-las, os homens vão classificá-las como inferior, mas Deus não. Não foi Deus quem disse que a mulher não poderia voltar. Não foi Deus quem determinou que o lugar da mulher seria em casa, cuidando somente dos filhos do marido. Não foi Deus que tentou calar a voz das mulheres. Foram os homens. Porque quando Deus ele cria Eva, ele levanta Eva com a missão de ajudar agora o seu marido, Adão, a governar tudo que existia no mundo. Deus não criou Eva para ser algo inferior. Deus não criou Eva para ser pisada, e da mesma forma, Deus não criou nenhuma mulher para ser maltratada. As mulheres foram criadas por Deus para auxiliar os seus maridos em seus ofícios aqui na terra e também com a missão de fazer a obra dele. E no decorrer da nossa meditação, nós vamos ver mulheres que foram chamadas por Deus com um propósito lindo para exercer o ministério de fé aqui na terra. Todas as mulheres têm um propósito divino. E eu costumo dizer que o nosso maior propósito, a nossa maior virtude é quando Deus nos concede a graça de trazer uma vida a alguém ao mundo. Eu não sei se vocês já pararam para meditar no ofício feminino, mas trazer uma vida ao mundo não é algo tão fácil, mas ao mesmo tempo é algo muito lindo. Aí já começa a nossa missão como mulher, como serva, como escolhida de Deus aqui na terra, frutificar. Deus ele vai dizer para o casal: frutifiquem e habitem a terra. Então, mulher, na minha e na sua vida já começa um propósito divino dado por Deus. Frutificar, fazer crescer. E isso não se resume somente ao meio físico, não. Se resume também quando a gente vem para o quesito espiritual. Assim como os homens têm um chamado por Deus, as mulheres também são chamadas por Deus. Assim como o homem tem um legado dado por Deus, as mulheres também têm um legado dado por Deus. E é interessante que este legado, ele venha a ser cumprido todos os dias da nossa vida.
Nós vivemos em uma sociedade que já evoluiu. Hoje a mulher tem vez e voz. O lugar da mulher hoje é onde ela quiser. E eu costumo dizer, é aonde Deus levá-la. Mas, ao mesmo tempo que a coisa progride, é como se há também uma regressão. Porque nós não vivemos em uma época onde as mulheres nunca foram tão desvalorizadas como são agora. E eu não falo só no meio físico, não, eu falo também no meio moral. E nós como mulheres crentes, e nós como mulheres que temos o propósito, e nós como mulheres que temos o amor na nossa vida, o que é que nós podemos fazer? Orar e pregar Jesus para essas mulheres que ainda estão se colocando em posição inferior. São muitas mulheres que agridem o seu próprio corpo. Muitas mulheres que denigrem a própria existência feminina. Mas de que essas mulheres precisam? É do meu julgamento? É do teu julgamento? É da minha e da tua exclusão? Não. É das nossas orações. Para assim como o Espírito Santo habitou nas nossas vidas, abriu nossos olhos, nos deu um novo rumo, essas mulheres também possam encontrar um novo rumo. E que rumo é esse que vai nos levar? Para os céus. O ministério de Jesus também foi cercado de mulheres. Dentre elas eu posso falar sobre Maria Madalena. Você sabe quem foi Maria Madalena? Era uma mulher opressa, era uma mulher sofrida, era uma mulher que era esmagada nas mãos das trevas. Mas de repente o que é que acontece? Essa mulher, ela vai ter um encontro com Jesus. E automaticamente a vida dela, que agora era de sofrimento, passa a ser uma vida de alegria, simplesmente porque Jesus entrou. Jesus chegou na vida dela, e quando Jesus chega, ele muda a história. E a mulher que outrora era possessa, agora vai se tornar uma evangelizadora. Por quê, pastora? Porque ela vai testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Jesus veio excluindo as mulheres? Não. Ele veio agregando-as para o seu ministério. Então eu quero te dizer nessa noite, talvez você olhe para dentro do teu interior, e eu já vi mulheres dizer assim, eu não sei por que Deus não me fez um homem. Sabe por que isso? Por causa do julgamento, por causa das cobranças, por causa das falácias, mas eu louvo a Deus porque Ele me fez mulher. E eu costumo dizer que Ele não me fez qualquer mulher, Ele me fez uma mulher escolhida para o reino. Ele me fez uma mulher serva dEle e que anda na presença dEle. E ainda que eu não alcance nenhum objetivo da minha vida, eu já tenho uma felicidade, você já tem uma felicidade no coração. Que felicidade é essa? Ser escolhida por Jesus. Mulheres unidas em amor, em propósito e em comunhão. O ministério de Jesus é cercado por mulheres que, com toda a sua riqueza, com todos os seus bens, com toda a sua vida agitada, elas estavam servindo ao reino. E por que que elas faziam isso? Simplesmente porque o amor estava no coração dela. O versículo que nós lemos fala, sobretudo revistam-se de amor. E como eu já falei aqui nessa noite, sem amor nada vai para frente. Sem amor nada se concretiza. Sem amor nada tem um desfecho final. Como prova disso, eu posso te trazer Jesus. Sabe por que que Jesus morreu naquela cruz? Foi o amor. O amor que ele sentia por pessoas que nem mereciam. E eu quero pregar para mulheres e homens de Deus nessa noite. Se você não se revestir de amor, você não vai conseguir que a sua vida seja uma vida abençoada, que a sua família seja uma família abençoada, que o seu lar esteja coberto de paz, que os seus filhos sintam alegria de sentar-se à mesa, que você não vai conseguir ter o que a gente chama de família propriamente disso.
Porque a convivência entre família não é fácil. A vida entre casal não é fácil. A vida entre relacionamento entre pais e filhos não é fácil. Eu sei que tem umas que são piores do que outra, mas eu aprendi uma coisa: com o amor ele vence tudo. Eu não estou falando aqui de agressão física, não estou falando de traumas físicos, eu estou falando de paz, eu estou falando de gozo, eu estou falando em alegria de ser. O amor vence tudo. O amor, ele rompe barreiras. Então eu entendo que se eu quero ser alguém dito feliz nessa terra, ainda que o outro não me ame, eu preciso amá-lo. Ainda que o outro não me compreenda, eu preciso amá-lo, porque a iniciativa tem que partir de mim. E como eu costumo dizer, no meio aonde eu vivo, não importa se o outro não te ame, você ame ele primeiro, porque não fomos nós que amamos Deus primeiro, foi ele quem nos amou. E olha que mistério, olha que graça, olha que maravilha tem acontecido nas nossas vidas, simplesmente porque Deus nos amou. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui na casa do Senhor, recebendo aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas, entregando a Ele a nossa perfeita adoração, simplesmente porque Deus, Ele nos amou. Então, nessa noite, se vista de amor. Se vista de amor para você poder vencer as lutas que sobrevêm sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E quando eu falo de amor, eu falo com precisão, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós o adoramos, Ele é o amor. E eu quero nessa noite refletir com a igreja do Senhor sobre algumas mulheres que se destacaram na Bíblia, oferecendo as suas vidas com o propósito de fazer o reino dos céus se alavancar, se propagar aqui na terra. Essas mulheres não se doaram só por metade, elas se doaram por inteiro. E eu já quero te aconselhar nessa noite, se doe por inteiro a Deus. Se doe de corpo, alma e coração para as causas do céu, porque nós só temos a ganhar. Mulheres unidas em amor, nos faz lembrar de Ruth e Noemi. Você sabe quem era Noemi? Era uma israelita que sai do seu lugar e vai peregrinar em Moabe. E o texto bíblico nos diz que quando esta mulher chega em Moabe, ela vai perder tudo quanto ela possuía. Ela vai perder a sua família, a saber, Noemi, ela vai perder o seu marido e os seus 2 filhos. E em um cenário de catástrofe, de pobreza, esta viúva, ela vai se encontrar no mundo somente ela e suas 2 noras. E um dia ela vai se decidir regressar ao seu lugar de origem, que era Belém. E ela vai chamar as suas noras e vai insistir com elas para que elas voltem para suas famílias, para que elas refaçam sua vida, para que elas sigam o seu caminho. E a ideia de Noemi era voltar a Belém sozinha. Mas aí é onde entra o quesito, uma mulher cheia de amor. A Bíblia vai nos dizer que Orfi, ela vai voltar, mas Ruth não. Ruth, ela vai olhar para sua sogra e vai dizer assim, ó, aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu povo agora é o meu povo. E o teu Deus agora é o meu Deus. E o que nos chama a atenção, o que me deixa alarmada é, Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth. Os filhos dela já tinham morrido. Ela era uma mulher já avançada em idade. Daqui que ela tivesse novos filhos, já teria passado da idade de Ruth se casar novamente. Mas algo lindo nessa história se revela, é o amor. Uma mulher cheia de amor. Porque é muito fácil a gente andar com quem tem algo para nos oferecer. É muito fácil a gente estar perto de quem está lá no auge, de quem está cheio de seguidores, de quem está badalado, de quem está em um momento bom. E você caminhar com alguém que não tem nada para lhe oferecer. A mulher não tinha mais dinheiro, a mulher não tinha marido, a mulher agora
uma pessoa cheia de amargura. Mas que bom que na vida de Noemi se levanta Ruth e vai com ela para onde quer que ela for. Não larga, Ruth não vai largar a mão de Noemi em momento algum. E você acha que essa sessão de bondade, que esse feito, que esse amor que Ruth deixou florescer dentro do coração dela, vai se passar despercebido diante de Deus? Não. Mas na frente a história bíblica vai nos dizer e vai nos mostrar que por esse simples ato, essa simples decisão, Noemi não tem nada. Noemi, falando na nossa linguagem, está quebrada, mas eu não vou abandoná-la, mas eu não vou largar a mão dela. Isso vai trazer consequências maravilhosas para a vida de Ruth. Mas na frente, a história de Ruth e de Noemi vai ser mudada. Mas na frente, Ruth vai deixar de ser alguém pobre, alguém que não tinha nada para oferecer, e vai se ver agora em um regaço. Que regaço é esse? Aquilo, o presente que Deus deu para ela. E lendo esse texto eu posso entender que não importa aquilo que o outro tenha para mim oferecer, se eu tenho amor, eu vou com ele até o fim. Se eu tenho amor, eu não largo a mão dele. E o conselho que eu quero dar para você, igreja do Senhor, homens e mulheres, não importa a situação que o outro, que o teu companheiro, que a tua companheira esteja, não largue a mão. Eu sei que não é algo muito fácil a gente andar com pessoas que têm quase nada ou que não têm nada. É uma prova de fé. Mas lembre-se, para Ruth também foi uma prova de fé. Ela não desistiu, ela não tirou a mão do barco, ela não soltou a mão de Noemi, e Deus recompensou-la maravilhosamente. E esse mesmo Deus é o Deus que vai me ajudar, é o Deus que vai te ajudar. Quando você se levanta para ajudar aquela mulher que está caída, quando você se levanta como intercessora pela casa da tua irmã que está passando por lutas, que está enfrentando vendavais, que a família está quase se quebrando, não tem nada a ver com você, mas você é cheia de amor. Você vai comprar essa briga. Você vai ajudar essa mulher que está com a autoestima lá embaixo. Você não vai largar a mão dela. E lá na frente, o Senhor te recompensará. Não é fácil. Às vezes é difícil. É exaustivo. Mas lembre-se que nós nada temos para oferecer. E o Senhor, Ele não solta a nossa mão. O Senhor, Ele não nos deixa só. O Senhor, Ele não nos desampara. Mesmo naqueles momentos que a gente está quebrado. Então, qual é a primeira lição nessa noite para mim e para a sua vida? Não importa o cenário do outro. Eu sou uma mulher, eu sou um homem cheio de amor. Eu vou ajudar. Eu não vou abandonar. Eu não vou deixar para trás. Eu vou com Ele até aonde o Senhor me deixar ir. E foi isso que Ruth fez com a sua sogra, Noemi. Eu quero falar nessa noite também sobre mulheres que foram unidas em um propósito. E quando eu parei para meditar sobre este tópico, mulheres unidas em propósito, Deus ele me fez lembrar de Maria, a mãe de Isabel, Maria, a mãe de Jesus, perdão, e Isabel, a sua prima. O texto bíblico que vai nos contar lá em Lucas vai dizer que Isabel ela já era velha quando o Espírito Santo gera João Batista. E Maria era sua prima mais nova, que agora pelo Espírito Santo é gerado Jesus. Por que a senhora diz que foi o Espírito Santo que gerou João Batista? É uma conjectura minha. Olhando para a ciência, né, pastora Josefa? Mulher velha e homem velho, para fazer um filho conceber, tem que ter a mão do Espírito Santo. Por isso que eu falei que foi o Espírito Santo que gerou João Batista. Mas algo lindo me chama a atenção mais uma vez. São duas mulheres em cenários distintos. Isabel já era velha, Maria noiva e agora aparece grávida. E a Bíblia vai dizer que em um dado momento os dois propósitos eles vão se encontrar. João Batista no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria.
E eu posso entender, quando eu leio a narrativa bíblica, que Maria, por ser mãe de Jesus, em momento algum ela vai se engrandecer por isso. Ela poderia olhar para Isabel e dizer assim, o meu propósito é maior, você está gerando o percussor, mas eu estou gerando o Salvador. Ela poderia olhar para Isabel e discriminá-la por causa da idade. Mas Maria entende, nós fomos chamadas com um propósito e não para uma competição. Elas não queriam saber quem era maior, quem era melhor, elas queriam saber. Nós estamos carregando um propósito dos céus e nós precisamos andar juntas em amor, em comunhão, para que tudo dê certo. E eu já quero trazer esse alerta para nossas vidas. Ei, Deus não te chamou, mulher e homem dos céus, para competição. Ele te chamou para fazer cumprir o propósito dele aqui na terra. Por que você diz isso? Porque muitas das vezes a gente olha com o nosso olho carnal para aquela irmã achando que ela não é capaz, para aquele irmão achando ele inferior. E os céus, ele não trabalha assim. Os céus não competem. Nós estamos aqui nessa noite repletas de mulheres lindas. E eu posso lhe garantir que Deus, ele olha para nós com o mesmo olhar, com o mesmo carinho. Para Deus aqui não tem maior e nem melhor. Tem servos e servas dele que ele levantou com um propósito. E qual é o propósito da nossa geração? Saquear o inferno e povoar os céus. Eu sou de uma denominação... Eu sou uma denominação, pastora Josefa é de outra. Mas nós não competimos. Nós oramos, nós conversamos, nós trocamos ideias, nos edificamos, porque o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é irmos para o céu e levarmos os nossos discipulados conosco. E na sua vida também não adianta você competir com ninguém. Não precisa competir com ninguém. Compita cada dia com o seu eu, para que naquele grande dia nós possamos ouvir o toque da trombeta. E às vezes a gente olha ao nosso redor e nos sentimos inferiores. A irmã é mais arrumada do que eu. A irmã... Não existe isso. Todos nós temos a nossa especialidade diante de Deus. E ainda que o homem te olhe com um olhar inferior, lembre-se, Deus, ele te olha de igual. Deus, ele nos olha como iguais. Ele olha do céu para a terra, nessa noite está vendo rosas preciosas diante do jardim dele, plantadas no jardim dele. Então, se o espírito de inferioridade está aí batendo na porta do teu coração, pode repreender. Porque, ainda que a terra diga que nós não somos nada, os céus nos têm como filhas e princesas. Voltando para o texto, elas duas não vão competir, elas duas vão se ajudar. A Bíblia diz que Maria vai ficar por um tempo com a sua prima Isabel. Por quê? Isabel já era avançada de idade, não estava sendo fácil para ela uma gravidez. E Maria, como uma mulher mais nova, ela vai auxiliar. Ela entendeu. Se eu sou uma mulher cheia de amor, eu preciso estar unida para que a minha irmã consiga cumprir o propósito dela aqui na terra. Ei, mulher e homem de céus, Deus nos levantou para andarmos em união, para sermos auxiliadores, para ajudar aquele que está precisando. No momento, Isabel estava precisando eu posso dizer, de ajuda física, de um apoio moral, porque a gente sabe que gravidez mexe um pouco com o psicológico. Imagine aí, uma mulher que já era avançada de idade. Então, não importa se a tua irmã, ela é mais velha do que eu não posso aconselhar ela, não. Se o céu te ordenar, aconselhe. Ela é bem mais velha do que eu na graça, por que eu vou abrir um propósito de oração pela vida dela? Ei, você tem amor, ajude a sua irmã a cumprir o propósito dela aqui na terra. Lembre-se,
não é uma competição. É amor, é comunhão, é união para se chegar aos céus, para que o propósito de Deus se cumpra na terra. A competição não é bom. E eu não sei porque Deus me leva para esse mistério, mas eu tenho certeza que Ele está falando com vidas nessa noite. Não precisa você competir com ninguém. E eu vou mais além, porque o Senhor me autoriza a isso. Mas disseram que a minha amante do meu esposo é melhor do que eu. Não precisa você competir com ela. Não precisa trocar farpas com ela. Você é a esposa. Não se preocupe que na hora certa, no momento certo, Deus vai se revelar e vai entrar na tua história. Não precisa ir lá para as redes sociais, escrever textão, mandar recadinhos desaforosos. Não precisa. O Deus que está na tua vida, nem com Satanás ele compete. Ele dá ordem e Satanás obedece. E ele fala para mulheres aqui nessa noite, ele vai dar ordem de vitória no meio da tua casa. Ele vai dar ordem de vitória no meio do teu casamento. Ele vai dar ordem de vitória no meio da sua família. E as Jezabel que estão se achando e as meninas que estão se achando serão derribadas, ficarão envergonhadas, porque a restauração do Senhor está sobre você. Acalme tão somente o teu coração nessa noite, mulher. Aquieta e alegra a tua alma. Você não vai competir com ninguém. Você vai orar e o milagre Deus já decretou sobre a sua vida. Amém? Recebam essa profecia em nome de Jesus. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Ei, nós mulheres não fomos chamadas para disputar, mas sim para frutificar. Frutifiquem a notícia de que Jesus está voltando. Frutifiquem a notícia de que Deus é bom e Satanás não presta. Frutifiquem a notícia que mesmo em um mundo de caos como nós estamos vivendo, ainda há esperança. E quem é a nossa esperança? Jesus de Nazaré. Amém? E eu quero falar também nessa noite sobre mulheres que foram unidas em comunhão. O Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A comunhão é algo lindo, porque através da nossa união vem a nossa comunhão. E eu estava nessa tarde meditando: Senhor, é fácil eu ter comunhão com alguém que se dá bem comigo, com alguém que apoia os meus projetos, com alguém que levanta a minha autoestima, como alguém que me coloca lá no topo. Mas o Espírito Santo bradava no meu coração: e como é que se faz para ter comunhão com aquele homem ou com aquela mulher que faz questão de te humilhar, que faz questão de te jogar para baixo, que faz questão de te lançar palavras maliciosas que vão ferir no seu coração? E Deus, ele me fazia refletir sobre algo lindo que há um tempo atrás aconteceu na minha vida. Eu trabalhava em uma escola, Josefa, lá onde eu moro. E Josefa me conhece, ela sabe que do meu jeito eu gosto de ser amigo de todo mundo. E não é falsidade, é algo que Deus colocou no meu coração: amor. Por mais que me olhe de cara feia, por mais que me torça o bico, não tem problema. Eu, amando, está de bom tamanho. Mas uma colega minha de trabalho, ela vai se levantar para competir comigo, mas competir sozinha. Porque eu já entendi, eu não preciso competir com ninguém. E eu quero dizer para isso para vocês, porque eu sei que vai aumentar a fé de pessoas nessa noite. É difícil, eu posso falar assim, com propriedade, porque já passei por algumas escolas, Josefa, aí eu via. É difícil ter comunhão em ambiente de trabalho. Sempre tem aqueles grupinhos que se interagem entre si, aí começa a atacar aquele que não interage muito, e aí surgem as contendas e torna-se um ambiente
pesado. E só quem já passou por isso sabe quanto é difícil. E agora vem uma mulher, ela não servia a Deus, e ela começa a fazer de tudo para me perseguir. Ela me persegue de todas as formas, mas eu tinha amor no meu coração. Quanto mais ela fazia algo para me prejudicar, os meus outros colegas de trabalho esperavam que eu fosse revidar, mas eu procurava ter comunhão com ela. É difícil? Muito. Porque amar quem nos ama é fácil. Ajudar quem nos ajuda é fácil. Você ser amigo, você ter comunhão com quem quer ter comunhão com você, é fácil. E quando a pessoa se prontifica a mostrar para você por A e B, que não vai com a sua cara, que não gosta de você, que não está nem aí para você. Mas aí é onde entra a pessoa que é revestido de amor. Que isso se torna o vínculo da perfeição. O quê? O amor. Quanto mais ela me perseguia, mais eu amava, mais eu ajudava ela naquilo que ela precisava. Ela talvez, ou eu talvez não enxergasse, mas todos que estavam ao meu redor estavam enxergando. O quanto o meu coração estava aberto para com ela, o quanto eu procurava ter comunhão. Eu não competi, eu não bati boca, eu não briguei, eu só orava. Só orava. E um belo dia, todas nós da escola fizemos o concurso de 2019 aqui na cidade de Alagoinhas. E é por isso que eu lhe digo que quando a gente ama, quando a gente não larga a mão, quando a gente procura ter comunhão, os céus não passam despercebido. Eram 9 professoras. Todas essas se achavam a última maravilha do mundo. Mas eu, como já tinha um conhecimento com Jesus, eu sabia que aquele que se exalta, Jesus ele abate. Então eu procurava sempre me manter na imposição de menor. Não me diminuía, mas eu entendia, eu preciso ser o menor, porque o maior nas nossas vidas é Deus. Teve o concurso, todas nós fizemos. E um belo dia, eu já estava até esquecida, Josefa, com o meu esquecimento desse concurso. Quando eu cheguei na escola, a escola estava empolvorosa. Eu não entendi muito, mas ela não suportou, olhou para mim e disse assim, você é uma mulher de muita sorte. Eu disse, por quê? E até sou, sabe? Jesus me ama, faz tanta... Não é sobre isso que eu estou falando, não. De nós todas, a única que foi aprovada no concurso foi você. Eu disse, o quê? A única que foi, mas com tom de ironia, sabe? Com tom de me diminuir. Eu disse, o quê? Foi mesmo? Você não olhou, não? Eu digo, não. Tinha até me esquecido que tinha feito essa prova, mulher. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui ver. E realmente era a verdade. Das 9, das que se achavam grande, a única que tinha aspecto inferior fui eu. E fui eu a única que fui aprovada no concurso. E de imediato eu não entendi. Mas passou-se os dias, Deus me fez entender. Toda vez que ela me afrontava e eu procurava ter comunhão, isso estava sendo computado nos céus. Toda vez que ela tentava me prejudicar, e o que eu fazia para ela, eu procurava andar em comunhão com ela, Deus via. E na hora certa, no momento certo, o Senhor abria a boca, o Senhor pegar numa espada, Deus respondeu tudo por mim. E quando eu meditava, Senhor, nós mulheres precisamos ser unidas e andar em comunhão uns com as outras. E eu não falo só para as mulheres, eu falo para os homens também. Vocês precisam ser unidos e andar em comunhão uns com os outros. Homens, andem em comunhão com as suas esposas, andem em comunhão com seus filhos, andem em comunhão com a sua parentela, porque comunhão é algo que vai nos levar aos céus. Comunhão é algo que vai nos levar até Deus. Lembre-se, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É preciso andar em comunhão. É preciso andar lado a lado. Eu não vou te dizer que é algo fácil. Principalmente quando se trata de
família. Principalmente quando se trata de casa. Mas essa semana eu estava ouvindo o meu pastor pregar e ele disse algo lindo. Que problemas na família até Jesus enfrentou. Eu fiquei assim, parada, e ele, mais na frente na pregação, ele disse, você sabe que era para Jesus só a mãe dele crer no ministério dele porque os irmãos deles não criam? Você sabe se foi fácil? Foi fácil para Jesus a própria parentela. E por quê? Porque com certeza Maria falava para os irmãos dele. Olhe, aconteceu assim, eu fui escolhida por Deus, ele foi gerado pela virtude do Espírito Santo, mas mesmo assim, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Então, problemas na família até Jesus enfrentou. Mas assim como ele venceu, eu, você, nós venceremos esse problema que está dentro da nossa casa. Não é fácil viver em família, mas nós precisamos viver em família. E por que eu estou falando isso? Porque a carga de uma casa está de pé. A carga de uma família dá certo está sempre aonde? Nos ombros das mulheres. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já chegou o momento de meus filhos chegar para o pai e pedir para ele resolver alguma coisa. Não, procura tua mãe. Tua mãe vai saber o que fazer. Tua mãe vai saber resolver isso. Mas não é pai, não está no convívio, mas sobra para quem? Para as mulheres. É por isso que eu digo, não é fácil viver em família. E sobre os teus ombros, mulheres, está uma grande missão. Que missão é essa? Edificar a casa. Assim Provérbios vai dizer, a mulher sábia é aquela que edifica. Mas aquela que é louca, ela vai fazer com que a sua casa desmorone, e isso ela vai fazer usando as suas próprias mãos. Aí você pode se questionar, mas é tudo sobre as costas das mulheres? Não, Deus também vai ter o momento dele de tratar com os homens. Mas nesse versículo, sábio Salomão vai dizer, mulher, edifique. E para você começar a edificar o seu lar, o primeiro passo é você estar em comunhão, não tão somente com seu esposo, mas com todos aqueles que estão dentro da sua casa. Não é uma tarefa fácil, porque às vezes a gente ouve e quer responder, mas a ordem do céu é, ouça, cale-se e tão somente ore. Às vezes a gente quer resolver o problema com as próprias mãos, aonde a ordem dos céus é, você vai orar e nessa peleja você não vai pelejar, é Deus quem vai pelejar por você. É Deus quem vai guerrear esta luta por você, mas a nossa carne quer fazer da nossa forma, a nossa carne quer fazer do nosso jeito, mas quando a carne inflar, lembre-se, eu sou uma mulher cheia de amor. Eu sou uma mulher chamada com um propósito. Eu sou uma mulher que preciso estar em comunhão. Eu não estou isentando os homens, mas como nessa noite o culto é voltado para as mulheres, e como a gente já entendeu que há um grande legado sobre os nossos ombros, eu estou falando com as mulheres. Edifiquem. Edifiquem o lar de vocês, mas não edifiquem de qualquer forma, edifique com oração, edifique pedindo a Deus sabedoria, edifique junto com o reino dos céus. Não permita que as mídias edifiquem o seu lar. Não permita que as mídias ditem as regras na sua casa. Quem precisa ditar as regras na sua casa acima de vocês é Jesus. É o Pai das luzes. Todos os dias pela manhã se vista de amor, se vista de coragem e caminhe com comunhão para que os seus propósitos aqui na terra, e propósitos esses que foram designados por Deus, venham ter êxitos. Porque como eu já preguei aqui nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre nós, para todos nós, ou para todas nós, Deus tem um propósito. Não jogue o seu propósito fora. Não deixe ele em segundo plano. Coloque ele ativo.
Coloque ele como prioridade. Se o seu propósito designado por Deus é interceder pela obra, faça isso com excelência. Se o teu propósito com Deus é evangelizar vidas, faça isso com excelência. É orar pelos pastores, faça isso com excelência. Eu não sei qual é o teu propósito, mas você sabe. Se você ainda não descobriu, ore que os céus irá te revelar. Mas, sobretudo, vistam-se de amor, porque o amor, ele é o símbolo da perfeição. E eu estou pregando sobre o amor nessa noite, porque eu sei que o amor cura, eu sei que o amor transforma, eu sei que o amor liberta, eu sei que o amor muda história. E a gente sabe que o amor é Jesus. Ele nos ama do jeito que a gente é, da forma grossa como muitas das vezes somos. Mas Ele quer também trabalhar nos nossos corações. Ele quer trabalhar também nas nossas vidas. E o que a gente precisa é deixar Ele trabalhar em nós. Quando você quiser abandonar alguém, lembre-se do amor de Ruth por sua sogra Noemi. Quando você olhar para uma irmã ou para um irmão e se achar superior a ele, lembre-se que Maria não vai desprezar Isabel, ela vai auxiliá-la a chegar no seu propósito. Quando você pensar em se afastar de alguém, em deixar alguém de lado simplesmente porque esse alguém te persegue, lembre-se, a comunhão nos levará aos céus. É um dos degraus que nos levará aos céus. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama a todos. Deus, ele quer ter comunhão com todos. É por certo que alguns ainda não entenderam e não quer ter comunhão com ele, mas aí não é culpa dele. É culpa do próprio homem, mas Deus não. Então não abandone ninguém, não deixe ninguém para trás, não exclua, não risque, não compita. Simplesmente lembre-se, eu sou alguém cheio de amor. Eu tenho um propósito e eu preciso andar em comunhão. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu transmito para suas vidas, para nossas vidas, nesta noite. E eu sei que Deus, ele falou profundamente aos nossos corações. E que vocês, mulheres, todos os dias possam se olhar no espelho e lembrar: eu sou a mais que perfeita obra, a criação de Deus. Eu sou a parte delicada dos céus. Ainda que o teu cenário te diga o contrário, ainda que alguém diga que você é feia, que você é ridícula, que você não presta para nada, não guarda isso no teu coração, não. Lembre-se, eu sou a mais que perfeita obra de Deus. Deus nos criou com uma missão e eu vou cumprir a minha missão aqui nessa terra. Não deixe que a vulgaridade que está aí fora tome conta do seu ser, mas ore, evangelize e busque mulheres que ainda estão sendo maltratadas, matracadas por Satanás, para que estas também venham descobrir o valor, o real valor que elas têm diante de Deus. Amém? Que nós sejamos edificados por esta palavra nessa noite. E aqui eu agradeço a minha oportunidade.